Fala pessoal, boa tarde. Hoje é dia 18 de agosto e a gente está começando mais um fechamento do mercado. Eu e o André Moraes aqui. Hoje o fechamento de mercado é todo especial. A gente vai falar que o Ibovespa está fechando em alta, né? É, Quanto tempo faz que a gente não fazia isso, faz né? tempo. A gente estava com saudade aí, mas tiveram algumas questões específicas aí de banco, mas vai ser bem interessante a gente comentar não só de bancos, mas de índice, dólar e alguns papéis que vocês tiverem dúvidas, mas vamos direto ao que interessa aqui, bancos e o Ibov. Se a gente for ver, quando eu estava saindo da sala, o Ibov estava subindo 1,5, obviamente por conta de bancos. No meio da tarde, bancos deu uma virada, estava caindo até então, e sobe ali Itaú, eu estava vendo subindo 3 e pouco, quase 4, Banco do Brasil BBAS subindo quase. 5%. É. E Então, Ambev também subindo bastante. Ambev, Vivit, BVMF, tá todo mundo ligado aí com essa questão do JCP, né? Mas pra gente explicar As melhor, seguradoras também, né? as seguradoras também, mas elas caíram muito menos do que, não. né, E os também bancos. subiram muito menos agora. Então o impacto talvez seja um pouco menor, mas o que pegou na veia mesmo foi bancos, Ambev, Vivo, BVMF. Porque se a gente lembrar, o que fez esses papéis caírem na semana passada foi justamente o texto que a Gleisi Hoffmann tinha enviado, enfim, para o Congresso, para tentar, falando e trazendo à tona de novo essa questão do JCP. Muito se falava ali mais no início e meio do semestre passado sobre a extinção do JCP. Isso aí, obviamente, é ruim para bancos, para Ambev, que distribui muito dividendos via JCP, para Vivit, para BVMF. Então, eles tinham sofrido bastante com toda essa questão da Gleisi trazendo isso à tona. Mas o que aconteceu foi que o pessoal do PMDB do Senado comentou que se continuasse no texto, isso aí dificilmente iria passar no Congresso. O próprio Cunha, em entrevista, já tinha falado que essa questão do JCP é um pouco mais difícil e complexa de passar na Câmara. Então, a questão da CSLL, do aumento do tributo da CSLL, essa continua normal, mas o fato novo é que provavelmente a Gleisi deve tirar do texto a questão da extinção do JCP, o que é bom para bancos, Ambev, Vivit, BVMF. Porque você paga menos imposto através se você distribuir via JCP do que... Exato, você tem ali um benefício tributário, porque você paga mais imposto JCP, que sai na despesa financeira, com isso você diminui a base de cálculo ali e tem um benefício tributário. É bom para todas aquelas empresas que distribuem dividendos via juros sobre capital próprio. Por isso essa virada do Ibov, lembrando que bancos e setor financeiro tem muito peso no Ibov, então isso que trouxe Ibov também, né? e Ambev também para campo positivo. Mas é isso, o principal fato foi esse. Acho que é legal a gente já partir para olhar os gráficos, enfim, olhar um pouco do Ibov, né? Você sabe que no estúdio de domingo eu falei que a gente sempre se prepara para a semana. Então o meu time frame é uma semana. Eu sei que o mercado está em baixa e eu não quero falar para daqui um mês. Daqui um mês provavelmente vai estar um preço mais baixo. Mas eu falei que esperava uma alta essa semana, que a gente não ia expor demais a carteira para venda, né? Aí ontem o mercado caiu, o pessoal já me cobrou, né? Mas hoje eu já estou ganhando, a gente já está positivo na semana. E Kim, por que a gente falou nessa possibilidade do mercado subir, né? Não é mercado reverter tendência, é mercado subir. Aí eu vou vir para o gráfico, né? Hoje, a mínima do dia foi exatamente essa linha azul que está traçada aí faz aí uns 3, 4 meses, né? E essa linha azul nada mais é do que a linha de tendência do gráfico semanal, que está passando aqui aonde foi a mínima de hoje, né? Por volta aí de 46.500 pontos. Né? Então, este é um ponto de suporte. Eu não imagino que o Ibovespa vai simplesmente chegar aqui, romper essa linha e ir embora para baixo. Se for para cair a partir desse ponto, você tem aí pelo menos uma briga, né? E uma briga que num primeiro momento parece estar encontrando resistência já nessa primeira linha que está aqui também já faz tempo, que é o fundo anterior, que era ponto de suporte vira ponto de resistência, perfeito? Então, ponto de suporte aqui nessa região da linha azul, ponto de resistência aqui, e eu vejo esse ponto de resistência eu até acho que vai ser rompido, acho que vai vir uma correção um pouco maior do que essa que já veio. Depois, o pronto de dificuldade para o Ibovespa é aqui nos 50 mil pontos, tá? Então, se a gente conseguir romper os 48 mil, ainda tem 4% de alta aí até os 50 mil, até encontrar resistência novamente. Eu acho que vai ser o suficiente para essas ações que estão esticadas para baixo,
voltarem um pouco do que caíram, né? Vamos só exemplificar com o Itaú 4, né? Itaú, que é uma belíssima do empresa, tá certo? Que soltou balanço mais uma vez, surpreende, né? Fez uma perna de queda entre topo e fundo de quase 20%. Isso é muito difícil de ver. Então é natural que ganhe, volte um pouco do que caiu para depois embalar uma nova queda, até reverter tendência, né? Então eu acredito que o Ibovespa tem um primeiro ponto de dificuldade para cima aí, onde foi hoje, e se romper isso, 50 mil pontos, para depois aí voltar para testar essa linha azul aqui novamente. Pelo menos é o que o gráfico indica hoje. Né? E para a semana, né? Essa visão é um pouco mais de curto prazo. Né? De curto prazo, né? Acho que se a gente for tirar o foco na semana e pensar nos próximos meses, aí a gente tem que se render à tendência. A tendência é de baixa, assim, hoje com a leitura que eu tenho, eu acredito que o preço vai estar num nível mais baixo daqui a um mês do que está agora, porque no gráfico mensal, nos outros gráficos, você tem tendência de baixa. Né? Boa, mas então no curto prazo, na semana, se passar ali aquele ponto que você falou, a gente pode ter alguma tipo de recuperação. Uma correção normal, né? Tá tudo muito puxado. Né? Boa. Beleza, indo agora para bancos, né? Já que a gente falou tanto de bancos, aí depois a gente fala de Ambev também. Acho que o movimento hoje foi parecido, mas é legal a gente sempre que olhar o Ibov, olhar bancos, já que é a maior posição do Ibov. Olha, o Itaú, a gente também, essa linha aqui, né, que durou quase um ano, né? Ele ficou lateral durante quase um ano, ela foi rompida semana passada. Inclusive eu sugeri na semana passada um swing trade vendido em Itaú, a gente encerra como praticamente todas as nossas operações na sexta-feira. E agora, né, o suporte que é rompido, ele geralmente vira resistência, né? Então, só melhorando essa linha. Então, o que aconteceu? O Itaú desceu e agora volta a subir. É muito bom ficar atento com essa região de R$28, que eu acho que essa pode ser um ponto de resistência e a partir daqui o mercado voltar a cair. Isso acontece com o Itaú, isso acontece com o BBDC4, isso acontece com uma série de ativos, tá? Então, o BBDC4 também rompeu a linha importante, desceu e agora se voltar a bater nesse ponto, encontra resistência e volta a cair, né? BVMF fez um movimento parecido também. Ela rompeu a linha, caiu, subiu, caiu de novo, agora hoje voltou a subir graças aí a senadora, ou a perspectiva do que ela vai fazer. Né? Enfim, então é mais ou menos isso que a gente espera para o setor financeiro, ou seja, ele ainda está em tendência de baixa, passando por uma recuperação dessa queda mais forte que teve nas 2 últimas semanas. Né? Legal. Agora falando um pouquinho de fundamento, pelo menos para Itaú e Bradesco, tá que muito são barato, que são os bancos privados, a gente gosta bastante. Principalmente Itaú, que é a nossa top pick, a nossa principal posição na carteira é Itaú agora. Obviamente que a gente tem uma visão um pouco mais de médio e longo prazo. Claro. Hoje ela negociando um valuation bem atrativo mesmo, a gente está vendo... De novo, é aquela questão, né? Você tem um lucro ali crescente, talvez o crescimento desacelere um pouco, mas ainda em patamares altos, sendo que a cotação caiu. Então você está pagando mais barato. Aí pelo mesmo lucro, é isso que a gente olhar no relativo e não só a cotação. Porque tem empresa que a cotação cai e a potencial de lucro cai também. Aí sim, ela não fica mais barata, mas não é o caso de Itaú, por isso que a gente gosta tanto. E para você que tem uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, existem estruturas ali que você consegue potencializar o ganho. Por exemplo, Itaú, como a gente acha que deve em algum momento reagir e agir por fundamento, tem algumas estruturas a custo zero que você se posicionar no papel, escolhe um intervalo ali, digamos, os próximos 5%, você consegue dobrar a rentabilidade. Então, Itaú, digamos que subiu 5%, o investidor ganha 10%. Obviamente você trava o seu lucro no 10%, mas você está olhando aqui 3 meses, por exemplo, 10% em 3 meses, não é nada mal. Isso a custo zero, na parte de baixo, se o ativo cair não muda nada, você está exposto ao ativo. Então tem algumas maneiras bem interessantes aí de aproveitar alguns papéis que estão baratos ali e que, ao nosso ver, devem voltar e convergir para o fundamento. Tá? Itaú, essa questão. BVMF é um pouquinho diferente, a gente já não gosta tanto, porque o BVMF ela tem um beta, uma correlação muito alta com o Ibov. Então, como a gente conversou bastante aqui, que a gente acha que o Ibov, talvez, tirando essa volatilidade de curto prazo, a gente acha que é para baixo ou até ficar num patamar baixo que está hoje, e como a correlação é muito alta, a gente não gosta de tomar uma posição muito forte em BVMF, é só um pouquinho dessa a diferença.
Passando para o próximo aqui, Petrobras. Petrobras, o pessoal perguntando. Legal. Agora, só antes de falar em gráfico, né, hoje de manhã estava só eu e o Rafael, que também é analista técnico, né? E pinta muito essa dúvida. Quando você fala aí de uma venda em Itaú e ela é uma ação da carteira Top Pick, todo mundo fica com muita dúvida. Mas é importante, muito importante separar o que eu estou falando, que é de curto prazo, com o que vocês estão falando, você e o Celson, que é de médio e longo prazo, né? No curto prazo, o que importa é preço. A gente não liga para fundamento. É claro que você não vai pegar uma empresa à beira da falência para fazer um trade comprado, né? Então você tem que se informar e usar essa informação principalmente para te tirar de alguma furada, né? Mas a gente olha para preço. Quando você pensa no médio e longo prazo, o preço é a única coisa que não interessa. Aliás, só interessa na hora da compra, porque quanto mais baixo o preço tiver, mais interessante fica para comprar a empresa de bom fundamento. E é importante separar essas duas coisas para não fazer confusão entre preço e valor, né? São coisas completamente diferentes. Boa. É isso aí, né? Isso aí, exatamente. Petro Acho que é 4. só diferenciar um pouco as estratégias. Petro 4 agora. A Petro 4 a gente deu venda também nela na semana passada e infelizmente eu também falei para zerar. A gente vendeu a 9,50, fechou a semana a 9,30, deu aí 2% alguma coisa e continua caindo. Mas é a mesma coisa, né? Um movimento já muito grande, né? Um movimento aí entre topo e fundo dessa onda já tem 18%, ou seja, me parece que ela está mais no fundo dessa penada do que no início. Ou seja, deve para o mercado um pouco de correção, né? A palavra deve aqui não é que significa que ela tem que fazer de qualquer jeito. O mercado faz o que ele quiser, mas é muito mais provável uma correção a partir desses níveis do que novas altas, né? Hoje ela se empolgou um pouco na hora que saiu a JCP, assim como o mercado, mas acabou voltando, fecha no negativo. Quando a gente olha para baixo, mesmo que a gente enxergue uma correção, é muito natural depois voltar para a tendência e aí o primeiro suporte dela é nessa região dos fundos aí do começo do ano, próximo aos R$ 8,00. Para Petrobras, vale o comentário. Hoje a gente teve bastante notícia do papel. O primeiro é que o IPO da BR Distribuidora foi aprovada pelo Conselho, mas vale o destaque que o presidente do Conselho, que é o Murilo Ferreira, que é o CEO e presidente da Vale, ele foi contra a abertura de capital da BR Distribuidora. Ele falou que o mais prudente seria fazer uma análise, um plano de negócios melhor e, obviamente, aqui a gente está falando de preço. Ele acha que vale muito mais a BR Distribuidora do que possa vir a mercado. Outro ponto interessante foi que saíram algumas estimativas de multa lá nas ações dos Estados Unidos, algo em torno de 1,6 bi de dólares. Quer dizer, num momento quando a empresa precisa se desalavancar, está com problema de fluxo de caixa, mas essa questão de multa, tirando as questões dos passivos tributários que pegaram bastante no último TRI. O dólar também não ajuda, vai aumentar o endividamento da empresa, então não tem motivo para você tomar uma ponta comprada, aí, pelo menos em fundamento. Para Petrobras, de novo, você que tem Petrobras, uma boa saída seria trocar, no mínimo, parte da sua posição para alguns outros setores mais promissores e até nesse movimento você consegue diversificar um pouco ou no mínimo fazer uma proteção, é algo muito racional. Agora que a volatilidade de Petrobras, ou na verdade na maioria do tempo a volatilidade de Petrobras sempre foi mais alta ali do que a média, você tem aí espaço para fazer estruturas de proteção bem interessantes ali. Então, pessoal, uma atitude conservadora nunca é demais, tá? Passando aqui para a próxima, Rumo Logística, que essa pessoa pergunta bastante. Cara, não tem nem... Rumo é aquele tipo de papel que... Rumo 3, né? Que é difícil, porque em análise técnica você analisa preço para conseguir gerenciar bem o risco, né? E como o Rumo só anda de 10% para cima, 10% para baixo, é impossível a gente falar de gerenciamento de risco com papel, né? De operação com papel. Então eu vou dar uma visão, na minha tendência de baixa. Quando você cai e consolida no fundo, tem uma chance muito maior de romper para baixo e não para cima. Então eu não entendo muito o fundamento da empresa, até porque é uma coisa nova, né? Uma junção de outras duas e tudo mais. Mas para mim aí tem tudo para romper o fundo e continuar
a queda dela, já que consolida bem perto desse fundo. Né? Lembrando que podia ser pior, né? Ela tradeava centavos ali, ela fez o grupamento e foi aí sim chegou nesses R$ 9, porque realmente estava oscilando mais ainda do que agora. Agora, em termos de fundamento, a gente, para Rumo, também não acha que é uma exposição interessante. É um case de longuíssimo prazo, onde você tem que pagar muita coisa antes. Eles têm um investimento muito forte para fazer no curto prazo e no longo prazo. Eles dependem de renovação de concessões ferroviárias e nada foi dito ainda nesse novo pacote de infraestrutura. Então, em termos de valuation, não está uma barganha, não faz muito sentido você pagar na frente, esperar que tudo isso aconteça. Muita incerteza aí, um case de longuíssimo prazo. A gente acha que tem outras oportunidades mais interessantes do que Rumo, apesar dessa queda gigantesca ali. O potencial de geração de caixa vai ser todo usado para todo esse investimento pesado que vai ter no curto prazo. As malhas, de certa forma, ali dentro estão um pouco deterioradas, eles vão precisar fazer bastante trabalho ali na frente. Outra empresa aqui que perguntaram foi Cielo. O Mukifo perguntou de Cielo. A Cielo, enfim, já emendando aqui no fundamento, a gente gosta, principalmente depois dessa queda. A gente até teve aquele jantar de ideias que a gente faz com alguns investidores. Muita gente falou de Cielo, falou de CETIP, fizeram alguma comparação aí, mas no final o pessoal preferindo bastante Cielo. E a gente também, depois dessa volta ali, ela se mostra de certa forma um pouco mais resiliente. Ela está exposta à questão do uso de cartões, tudo bem que o volume talvez possa cair, mas ela tem uma outra linha de receita bem interessante, que é a antecipação de recebíveis. Quer dizer, o lojista ele recebe uma transação de cartão de crédito, ele recebe depois de 30 dias. O que a Cielo faz é antecipar para o lojista, aí obviamente cobrando o spread, etc. Então tem algumas linhas ali diferentes que tornam o case um pouquinho mais resiliente ainda, se a gente faz a comparação relativa. De novo, faz parte das nossas carteiras, aí Cielo é uma ação interessante. Cara, no gráfico, assim, primeiro o Mukifo perguntou por que ela não está acompanhando a alta dos bancos e tal, provavelmente não tem esse benefício. Ela não paga tanto em JCP quanto os bancos, assim, pagam muito em JCP, então paga um pouco todo mais, mês, né? um pouco mais, Itaú, exatamente. Por exemplo. Todo mês, Bradesco também, pega um pouco mais na veia, assim, do que Cielo. Agora, graficamente, o Cielo continua em tendência de alta, por mais que tenha havido uma correção grande, né, de quase 15%. O que separa Cielo da tendência, no curto prazo, pelo menos da tendência de alta para a tendência de baixa, é o 39,50, que é esse fundo anterior aqui onde está essa linha. Enquanto ela estiver se mantendo acima disso, está tudo ok. Então, para quem está posicionado, eu sugiro, cara, no curto prazo, que se ligue em preço, eu sugiro stop abaixo de 39,50. Eu ainda não consigo pensar em compra no ativo para curto prazo, ele está abaixo das duas médias. Esse indicador aqui, que é um indicador que eu, na verdade, que é um MACD, que eu coloquei mais uma média móvel, né, que a gente chama de difusor, já dá indicação de que ele pode vir para uma correção um pouco maior. Quer dizer, eu não consigo pensar em compra no curtíssimo prazo aí com o Cielo, tá? Por enquanto, ou está posicionado ou fica de fora esperando ao menos aí o preço passar para cima das médias. Boa. Pessoal perguntando aqui de por que Itaúsa não seguiu Itaú, né? Mas se a gente lembrar, na queda também, Itaúsa não seguiu Itaú, né? Se a gente for ver o ratio ali, tem uma coisa um pouquinho mais estável. Ela caiu 5% a menos, se não me engano, eu tinha feito a conta já, 5%. Na última pernada de baixo, ela caiu 5% a menos do que Itaú. Entendi. Então, um pouco disso, Itaú com Itaúsa. Não tem nenhuma explicação um pouco mais forte, já que Itaúsa é a holding e mais de 90% a gente está falando aqui de Itaú. A próxima que estão perguntando aqui é Goal. Goal 4, se você puder já começar vendo o gráfico aí. Goal? Goal. Esse é um gráfico feio, danado, né? Porque sofreu mais do que GGBR, que ainda teve aí algum problema na societário e tal, né? Eu não tem o que fazer, cara. Tipo assim, ou tá vendido no papel para trade de aluguel de ações, ou tá de fora, né? Porque não tem como pensar em iniciar a operação agora. Mesma coisa, tá esticada para baixo, cai a quase 8 pregões seguidos, 25%. Então não dá para pensar em iniciar operação agora. Tá vendido, ótimo. Eu coloco o stop aí num topo de um tempo menor, por exemplo, aqui procurar nos 60 minutos um topo. Vamos ver. Por exemplo, aqui
acima de 3,48, por exemplo, né? Um topo relevante aqui para o gráfico de 60 minutos, 3,50, né? E deixa arder, tá? Por enquanto em tendência de baixa, mas já andou bastante, não dá para pensar em entrar em operação ainda ou de venda agora, porque está muito mais perto, na minha opinião, do fundo do que de uma nova queda, de mais queda. Pois é, Goal e GGBR são duas que a gente não gosta, primeiro porque está no setor de siderurgia, né? O setor de siderurgia tem um difícil ano, a gente viu dados do INDA hoje, pessoal revisando projeção de menos 12 na venda das distribuidoras para menos 20, quer dizer, uma queda de 20%. Junto a isso, você tem toda essa questão de governança, que o pessoal tem batido muito na tecla. Você teve algumas operações que ficou um pouco estranhas, aí comprando participações no valuation alto, num momento que a empresa precisa de caixa. O pessoal bateu bastante em Goal e GGBR. A gente, de novo, não acha que é um ponto de compra só porque caiu. Ficar fora desse setor como um todo, o GGBR, enfim, os Minas também, a gente acha que em termos de valuation está bem cara. E CSN também, ficar fora de todas elas, tá? A próxima aqui, o ZIM é um pouco do mesmo racional. Agora falar de BBAS, né, que esticou bastante. BBAS foi a última a romper o fundo. Ela rompeu, na verdade, o fundo ontem. O fundo aqui do começo do ano, né? E hoje já voltou. Agora eu estou percebendo que os bancos estão perdendo força aí no final do dia, né? Mas já voltou, ficou acima, encontrou suporte aqui nessa região. Tendência de baixa, mas na minha opinião esse último movimento de queda está mais perto do final do que do meio, então não é ponto de entrada, já é um ponto aí de pensar em cair fora da operação. BBAS, a gente tem comentado aqui, se for para entrar, teria que ser via produtos estruturados com proteção para tentar pegar um call de melhora do governo, melhora política, etc. O que a gente não vê muito claro aí. Então, quando você vê do lado um Itaú tradando com esse desconto, a gente até prefere fazer algum call em Itaú, até porque se tiver uma melhora do governo ou política, Itaú também andaria, talvez numa amplitude menor, mas com certeza uma ruptura ali, você teria um pouco mais de proteção nessas instituições privadas, tá? Partindo aqui para a próxima, Porto Seguro, PSSA. PSSA3, se você puder dar uma olhada ali no gráfico. PSSA3. Esse setor também estava tão bem, né? De repente deu uma espinguelada, esticou para baixo. Olha, é um ativo até que eu adorei tradar na compra. Ela teve aí um belo desempenho no primeiro semestre, enquanto o mercado sofreu pra caramba. Porém, a análise técnica é o seguinte: topos e fundos descendentes, a tendência é de baixa. Ela rompeu esse fundo aqui de R$35. Hoje subiu, encontrou resistência nesse ponto. Para mim é o seguinte: perdeu força aqui nessa região, é para pensar em venda. Não consigo pensar em compra nesse ativo para o curto prazo. Porto Seguro, o que esticou ela foi justamente uma queda nos sinistros, né? Queda nos roubos. A gente teve ali, principalmente aqui em São Paulo, uma nova lei contra os desmanches. Ficou muito mais difícil você roubar um carro e vender as peças separadas. Isso aí diminuiu bastante sinistro. Por outro lado, na parte da receita financeira, juros altos aí beneficiam a empresa, por isso que deu essa esticada ali, mas depois o pessoal usou, enfim, corrigiu ou diminuiu a posição no portfólio. A gente viu um pouco desse movimento. A gente não gosta muito de uma posição em Porto Seguro, a gente prefere uma Sula 11, por exemplo. Isso que eu ia falar, cara. Se quer comprar PSCA, porque acho interessante, né? Muda um pouco. A Sul América, Sula 11, está graficamente mais interessante para o curto prazo, e para médio e longo ela é uma empresa mais interessante. Ótimo. Né? Então, quem quiser ficar exposto a seguradoras, o que acho que é uma decisão bem interessante agora nesse momento de juros altos, escolher Sula no lugar de Porto Seguro. E para emendar e fechar aqui, que a gente está estourando o tempo, só última, BB Seguridade, que também está uma bela subida. Tá nesse setor de seguros, é uma das nossas preferidas, junto com Sula também, vale exposição em termos de fundamento. Dá para ter mais uma? Só a Ambev, que tem tanta gente que pediu, ela se beneficiou. Última rapidinho ali, a produção liberou. Bom, em relação ao gráfico, né, não muda nada, continua congestionada, continua sem direção. É a história, tem hora que você quer comprar, tem hora que você quer vender e tem hora que você vai pescar.
tá na hora de pescar ao invés de tradear a Ambev, porque ela não tem direção no curto prazo. Não adianta a gente se matar aqui, porque se tiver alguma coisa com preço, ele não se mexe adequadamente. Boa, a gente também a gente tem uma posição pequena ali na carteira de dividendos, mas é uma questão mais de longo prazo e olhando dividendos, uma empresa mais conservadora, mas você que está olhando curtíssimo prazo, a gente também não recomenda, pode vir algum ruído lá principalmente da operação na Argentina, né? Que por outro lado pode vir ali um dividendo extraordinário, mas a gente prefere para curto prazo talvez ficar fora aí de Ambev, tá? Então, pessoal, acho que já deu para a gente conversar bastante hoje. Falamos de Bov, falamos do que aconteceu, principalmente em bancos hoje, que mexeu o nosso índice, de alguns papéis aqui. Ficaram alguns para falar, mas, de novo, a gente está aqui todo dia. A gente tira as próximas dúvidas amanhã, ali a partir das 4h30, de novo aqui no fechamento, tá, pessoal? Obrigado aí, André. Obrigado você. Valeu, pessoal, e até amanhã.